Vamos então, nós estamos nessa série de mensagens. O pastor Jonas já ministrou as 3 primeiras mensagens, falando sobre, para construirmos o nosso futuro. Nós já recebemos uma mensagem, porque nós precisamos sonhar, orar, planejar. E hoje eu quero te chamar a correr risco. Opa! Nós já aprendemos que nós precisamos, para construir o futuro com o Espírito Santo, nós precisamos sonhar. Quantos já sonharam alguma coisa aqui do seu futuro? Amém? Quantos já oraram por esse projeto que está aí no seu coração? Amém? Nós aprendemos semana passada de forma muito poderosa. Quantos já estão planejando esse objetivo de Deus na sua vida? Porém, hoje é uma noite de você correr risco. Hoje é uma noite de você sair do lugar e correr risco. Vamos correr risco em nome de Jesus. Construa o seu futuro, mas não deixe o Espírito Santo fora do risco. Participa comigo nessa noite, não deixa eu sozinho aqui não. Participe comigo, construa seu futuro, mas não deixe o Espírito Santo fora do risco. Olha o que diz a palavra. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá no livro de 1 Coríntios 15, capítulo, versículo 57. Ei, eu não estou dizendo que você terá, eu já estou dizendo que você já tem uma vitória. Eu não estou dizendo que você vai talvez arriscar sem objetivo. Não, você está arriscando algo porque o Senhor já te deu a vitória. E já te deu a vitória porque essa vitória veio por meio, nada mais, nada menos do que por Jesus Cristo. Você já viu Jesus perder alguma coisa? Você já viu Jesus entrar em alguma batalha e perder? É impossível, não tem como. Então eu vou te chamar hoje a um desafio de você correr esse risco para construir, preste bem atenção, para construir um futuro consistente. A avaliação prévia e adequada é fundamental. Você precisa avaliar o processo. Eu sou professor e eu sei disso. O que mais os alunos têm medo é algo chamado o quê? Mas por que vocês sabem? Ah, porque vocês também tinham medo, ou ainda continuam tendo medo. Até esse nome já mudou. Hoje em dia nas escolas não pode mais se chamar de prova, mas chama-se de avaliação. Por quê? Porque a prova é um instrumento de punição. Ou seja, Jesus não te coloca na prova. Cuidado com o que você canta, viu? Ele te coloca numa avaliação. Porque Jesus não tem o objetivo de botar na prova, porque a prova é um instrumento punitivo. E esse não é o objetivo de Jesus para a sua vida. Pelo contrário, Ele vai te avaliar, porque Ele tem certeza que você sendo avaliado, você vai para um nível melhor e mais profundo, como foi orado por Marquinhos aqui na frente. Você vai a um nível mais profundo. Então nós precisamos nos avaliar. Quantos aqui, agora eu vou desafiar você a levantar a sua mão. Quantos aqui já tem a sua vida preparada, perfeita, para cumprir o propósito de Deus? Levanta a mão. Eu não vou levantar não. Acabou, glória. Mas quantos estão dispostos a correr esse risco? Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Eu estou disposto a correr esse risco, porque eu sei que quem está em mim é maior. Aleluia. Aquele que está em mim é maior. Nós estamos ainda no mês de março, mas já se foram praticamente 3 meses do ano. Agora só faltam 9. Opa, meu Deus, como diz Mônica, algo é profético nesse tempo. Vamos dizer que faltam 9 meses. 9 é um número geracional. Você vai gerar algo a partir de hoje. Faltam 9 meses para você gerar algo. Isso é profético na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você esteja esperando um dia após outro passar, irmãos. Você esteja esperando as coisas acontecerem, mas já está pronto para você. Nós já sonhamos, nós já oramos, nós já planejamos, mas nós precisamos ter a coragem, a ousadia de correr risco, movido pelo Espírito Santo.
E aí nós vamos agora contar uma história para vocês que está relatada na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3 e o versículo 4. Olha o que diz o texto da palavra. Depois nós vamos contextualizar o que nós estamos estudando. Quem está comigo, diga amém. Não dispersa não, irmão, em nome de Jesus. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando? Quando eu perguntar, você responde. Vou falar igual o professor agora. Perguntou, responde. Por que ficar aqui esperando? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui também vamos morrer. Um negócio meio sem saída. Se ficar, morre. Se também for, faz o quê? Morre. Tem alguma opção boa nisso? Não, se ficar, morre. Se sair, morre. Irmãos, olha o que eles dizem: vamos, pois, ao acampamento dos amorreus, para nos render. Se ele nos pouparem, viveremos. Se ele nos matarem, morreremos. Simples assim. Se ficar, morre. Se for, morre. Se eles pouparem a vida, a gente vive. Se matar, morre. O que tem de bom nisso? Alguém viu alguma palavra boa nesse versículo? Alguém viu? Olhe bem, irmãos, esse texto do livro de 2 Reis, capítulo 7, ele vai mostrar porque, se você voltar ao capítulo 6, Samaria, uma cidade, ela foi tomada pelo rei da Síria. Então a cidade de Samaria, que era uma cidade de suporte e de apoio ao povo de Israel, ela foi sitiada, ela foi cercada. Então o povo de Israel não podia mais nem comprar, nem vender e nem fazer mais nada, porque a cidade tinha sido tomada e eles não tinham mais acesso a essa cidade, porque o rei da Síria tomou conta daquilo ali. Então o que ia acontecer? Eles não tinham mais como buscar alimento. Por quê? Porque a cidade foi tomada pelo inimigo. Eles não podiam ir lá mais e voltar ao arraial israelense. Por quê? Porque a cidade estava sitiada. Então eles estavam vivendo um quadro meio de pandemia. Se a gente ficar, morre. Se a gente for, a gente morre. O que a gente vai fazer então? Vamos correr o risco. Irmãos, essa ministração foi muito forte na minha vida. Já fui ministrado agora à noite por 3 homens de Deus. Marcos já ministrou na minha vida, Márcio ministrou na minha vida, e o irmão Tiago também ministrou na minha vida, antes de eu subir aqui. E o Espírito Santo nos confirma nessa noite: nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Não é uma situação, perceba, existia uma cidade sitiada. Imagina você precisar ir a uma cidade, tudo que conquista precisasse fazer, ela tinha que ir até uma cidade mais próxima. Vamos dizer que toda a parte, vamos dizer que nós morássemos, vou fazer uma analogia aqui, que os moradores de Jiquié fossem fazer qualquer coisa, eles precisassem de Vitória da Conquista. Porém, Vitória da Conquista está cercada por um exército, ninguém entra de fora. Se entrar aqui dentro, vai morrer. Essa é uma realidade que o povo de Israel estava vivendo. Segura o que Deus vai fazer nessa noite por você. Irmãos, é impactante demais esse texto. É muito impactante, mas presta atenção, vamos lá. Uma palavra dita por Peter Drucker diz o seguinte: existe o risco que você não pode jamais correr. Tem ou não tem? Tem situações que não queira correr risco, irmão. Não vai não. E existe o risco que você não pode deixar de correr. É forte isso. Tem algumas coisas que você não deve correr risco, mas tem outras que você não pode deixar de correr esse risco. Amém? Essa é uma noite que você não pode deixar de correr esse risco. Vamos lá, vamos andar, vamos ver. Olha, irmãos, isso aí. Quantos conheceram o grande atleta profissional chamado Ayrton Senna? Quantos lembram? Ou só eu que lembro dele? Lembra ou não lembra? Os que não querem levantar a mão, porque não quer dizer que é dos anos 80, 90, entendeu? Para fazer as contas. Mas um ídolo, para muitas pessoas um ídolo, um mito que se tornou um mito. Olha a frase dele. E quem sabe ele tem experiência para falar isso. Vencer sem correr risco é triunfar sem glórias.
Preste atenção, viver sem correr risco. Talvez a sua vida, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez a sua vida, me desculpe, mas talvez você vai entender no sentido pejorativo, mas não é isso que eu quero dizer para você. Às vezes a sua vida está mediana, ou seja, você está vivendo mediocremente. A sua vida está medíocre. Por quê? Porque você está simplesmente fazendo a mesma coisa todos os dias, repetindo o processo, e você tem oportunidades de mudar o quadro, você tem oportunidade de correr risco, e você não tem tido essa palavra, e você não tem recebido e exercido, essa palavra na sua vida. O Espírito Santo me diz nessa noite que tem pessoas que têm recebido algo estratégico de Deus e não estão tomando atitudes de correr risco. E estão achando que a sua vida está boa, porque tudo está funcionando. Irmão, o inimigo do bom é o melhor. Talvez tudo está bom para você, mas não está melhor. E pode ficar muito mais, é só você querer, em nome de Jesus. Olha o que diz Atos, capítulo 15, versículo 26. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que têm arriscado a vida. Você tem coragem de fazer essa oração perigosa? Eu estou com a minha mão levantada. Se tem mais alguém comigo aqui nessa noite? Arriscado a sua vida, mantenha a sua mão levantada em nome de Jesus. Você tem coragem de correr risco? Feche seus olhos e ore por isso, em nome de Jesus. Você tem coragem de correr risco e dizer como aqueles homens: se for para nós morrermos, nós vamos morrer. Se for para nós vivermos, nós vamos viver. E o apóstolo Paulo também diz que quer vivamos ou quer morramos, somos de quem? Somos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está disposto a isso? Em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Está aí. Essa frase muito forte de um dos autores de muitos livros que estão ali atrás para você adquirir depois. Recuse-se, diga, recuse-se a ficar para onde? A ficar para trás. Recuse. Essas palavras precisam ser extremamente fortes na sua vida. Recuse ficar para trás. Recuse. Não dá mais. Não temos tempo mais para ficar pensando demais, sem tomar atitudes. O Senhor já nos fez sonhar, planejar, orarmos, irmãos, mas precisamos tomar uma atitude. Eu sempre gosto desse trecho, porque quando Moisés está de frente ao mar, irmãos, Deus poderia fazer todo o povo de Israel passar voando por cima do mar, podia ou não? Se ele abriu o mar, por que ele não poderia fazer as pessoas voarem de um canto para o outro, ou transladar eles de um ponto para o outro? Mas por que Jesus, ou por que o próprio Deus quer fazer com que nós possamos passar por situações? Para você entender que você precisa passar risco, mesmo que isso seja um milagre sobrenatural na sua vida. Imagina aquele pessoal passando no meio do mar. Irmão, você já imaginou o tamanho da parede de água dessas pessoas que estavam ali passando naquilo ali? E eu acho que Moisés, alguns metros, se eu não me engano, ele foi sozinho. Eu acho que eu vou só, eu tenho que ir. E as pessoas não foram. E aquele paredão de água ali, eles estavam passando ali a seco. Deus estava dizendo: corra risco, mas eu estou no controle. Foi eu que fiz o mar, sou eu que mando no vento. Agora você precisa caminhar, porque existe um inimigo chamado povo do Egito, que hoje nós sabemos a representação do diabo, que quer te matar, roubar e destruir. Então você precisa correr risco, você precisa caminhar. E a frase de Deus para Moisés é perfeita. Por que você está me perguntando? Peça ao povo que marche. Não é nem andar, é marchar. É marchar. Vamos partir para os processos. Todo vitorioso guerreiro correu risco em suas batalhas, sim ou não? Sim. E quando você estabelece o seu plano de ação para correr riscos com segurança, a primeira coisa,
Comece com uma firme atitude de fé. Porque sem fé é impossível. Irmão, você vai correr risco, mas você precisa tomar uma atitude de fé. Vamos voltar no livro de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 1. Eliseu, profeta do Senhor. Lembra da situação? Irmão, só para você ter ideia, a situação de fome era tão grande que eles estavam pagando 80 moedas de prata por uma cabeça de um jumento. E eles estavam pagando 15 moedas de prata para comer fezes de pombo. Essa era a situação que o povo estava vivendo, porque a cidade tinha sido sitiada, a cidade estava cercada. Mas presta atenção, uma palavra profética foi lançada. O profeta Eliseu diz: ouçam a palavra do Senhor. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor aqui? Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu gosto dessa frase, irmãos. Não é assim diz o presidente, não é assim diz o seu diretor do seu trabalho. Não é assim que diz a videira, não. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha o que o profeta diz: amanhã. Meu Deus. A situação, lembra? Quantos leprosos existiam? O que eles disseram? Se formos, um plano perfeito. Se eu for, eu morro. Se eu ficar, eu morro. Presta atenção na palavra profética. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Como? Se não tinha nem dinheiro para comprar. Existe uma palavra profética sendo lançada na sua vida. Hoje a situação está assim. Hoje você não tem, deixa eu dizer, amanhã você vai vender. Epa! Você nem tinha, amanhã você vai ter para vender. Porque quem foi que disse? Assim diz o Senhor. A fé do profeta Eliseu esteja sobre todos nós nessa noite. Existe uma palavra profética para você. Nós somos um povo que crê para ver. As pessoas estão aí fora vendo para crer. Nós somos uma geração eleita, a noiva de Cristo, que cremos, por isso vemos. Amém? Amém? Quantos estão vendo o seu futuro? Sim, eu já estou vendo, irmão. Meu Deus, eu estou vendo o meu futuro. Olha o que diz a palavra, João 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Eu estou nesse versículo. Você está ou não? Eu e você. Jesus falou assim: Tomé, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na videira, no dia 27, hoje, 27, eu erro data sempre. 27, lá vai ter um domingo à noite, que aquela geração lá vai ser mais abençoada do que você, porque eles não viram, mas creram. Uau! Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Talvez você não viu, talvez não, você não viu Jesus fisicamente como viu Tomé, mas nós temos sentido a presença do Espírito Santo que Tomé também não tem. Tomé convive com Jesus. Eu tenho Jesus dentro de mim. O Espírito Santo está sobre mim. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E eu creio, irmãos, creio mesmo. E Ele está aqui. A palavra lançada na vida de Eliseu, o mesmo Deus está dizendo para mim e para você hoje, nessa noite. Seja aquele que não viu, mas creu. Não sejais incrédulo, mas crente. Essa palavra também parece que se esvaiou, né, esse tempo. Vamos voltar a dizer: eu sou
sou crente. E às vezes a pessoa pode dizer para você, mas por que mais todo mundo que... Não. Eu sou crente porque eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu já estou vendo, pela minha fé. Já estou crendo no que Deus vai fazer na minha casa. Já estou crendo no que Deus vai fazer na sua família. O que Deus está fazendo nessa igreja. O que Deus está construindo. Dê uma olhadinha, não, vai lá, dá uma olhadinha ali fora para você ver. Deus está construindo algo, nós estamos vendo o futuro ali. O Espírito Santo sendo ministrado. Existe uma palavra nesse tempo para nós. Comece com uma atitude de fé. 2, esses são os nossos desafios. Ignore os céticos, os caras que não creem de plantão. Mas vai ter gente no seu ouvido, ó. No seu ouvido. Sabe o que diz lá o verso 2? Eliseu profetiza. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, preste atenção. Eliseu vai à porta ali e profetiza algo. O oficial do rei, se apoiando, diz: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? Meu Deus. Oh, Pai. Tem gente aqui que está fazendo essa pergunta ainda. Será? Nossa, mas nós vivemos uma pandemia. Será? Nossa, mas meu salário diminuiu. Esses são os céticos de plantão. Irmãos, afaste isso, esse espírito maligno da sua vida, em nome de Jesus. Afasta isso em nome de Jesus da sua vida. Olha o que diz o profeta. Mas Eliseu disse: irmãos, cuidado com uma palavra profética. Cuidado quando você receber algo sendo de Deus, vinda de pessoas de Deus, conectadas com o Espírito Santo, e você desprezar essa palavra. Não despreze o que Deus tem ministrado nessa casa para a sua vida, porque o que tem vindo do céu é para todos nós. E aí o profeta abre a sua boca e diz: você verá com seus próprios olhos, mas você também não vai comer nada. Olha a palavra do profeta. A autoridade vinda de Deus, você vai ver com seus próprios olhos. Pessoas que talvez estejam levantando contra a sua vida, contra a sua casa, comece a dizer isso: vocês verão com seus próprios olhos o que Deus está construindo. Uau! Ministra ao Senhor nesse horário. Levanta uma oração ao Senhor nesse tempo. Vamos adorar ao Senhor. Você verá com seus próprios olhos. Mesmo que os montes caiam, que os rios transbordem, mesmo assim confiarei. Segura essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Nós não estamos brincando, não. Mesmo que a vida se vá escorrendo entre os meus dedos, quem tá aí comigo? Mesmo assim adorarei. Mesmo que tudo pareça difícil, receba. Mesmo assim confiarei, mesmo assim adorarei. Sim. Jesus, eu te adoro. Isso. Levanta a sua voz em nome de Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Sei que não há outro. Isso não é um ambiente qualquer. Isso não é um ambiente qualquer, isso é um ambiente de adoração. Que não há outro. É uma palavra profética na sua vida. Talvez tem pessoas que estão aqui nessa noite achando que se eu ficar eu morro, se eu for eu morro também. E daí?
E daí, se você sabe quem está com você? Uau! Esse terceiro ponto diz: rejeite todo espírito de acomodação. É uma palavra muito forte para você nessa noite. Para mim foi muito forte. Rejeite toda palavra, todo espírito de acomodação. Não, não, não. Repreenda, repreenda, repreenda. Não vou ficar no mesmo lugar. Não vou ficar no mesmo lugar. Olha o que esses homens disseram. Eles já estavam numa situação crítica, desprezível. Eram leprosos, doentes, enfermos, discriminados. Mas eles levantam uma palavra e diz: se resolvermos entrar na cidade, eu vou ter uma ideia. Se nós resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Olha a ação desses homens, irmãos. Olha a ação. O medo, ele pode te matar antes mesmo de você morrer. O medo está matando muitas pessoas antes mesmo dessas pessoas morrerem. Não estamos mais vivendo um tempo de covardia. Chega, dá um basta na sua vida em relação a isso. Acomodação, medo. Não, irmãos. Somos uma igreja movida pelo Espírito Santo, que ouvimos a voz do Espírito Santo. Que ouvimos a voz do Espírito Santo. Quarta coisa, avalie as suas possibilidades de risco. Faça isso. Ore ao Senhor. Pai, eu vou... É isso, Pai? Sim. É essa a estratégia. Vou avaliando, orando ao Senhor. Vou avaliar tudo. Olha o que ele diz no versículo 4, a parte B do versículo, ainda no capítulo 7. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, nós viveremos. Se nos matarem, morreremos. Olha que coisa interessante, irmãos. Entre a fatalidade da morte, eles arriscaram uma probabilidade de vida. Sim ou não? Eles arriscaram uma probabilidade de vida. A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Diz, olha Efésios 5,16. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite agora o que você está tendo. Quantas vezes você está vindo nessa casa? Quantas vezes você mudou de atitude? Quantas vezes você já ouviu ministrações de louvor, de homens de Deus, mulheres de Deus desse altar? E quantas vezes você tomou atitude? Está na mesma posição? Não, irmãos. A Bíblia está dizendo: aproveita. É agora. Porque os dias são maus, irmãos. Olha, é só você dar uma olhada no mundo. Olha para você ver. Uma sociedade que já viveu uma pandemia, está vivendo uma guerra, vai saber o que está por vir, irmão. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Uau! Ei! E que por fim se levantará sobre as nações. É isso que nós precisamos crer. Deus está aí, irmãos. Por isso que a quinta coisa eu vou dizer para você: confie, porque existe uma intervenção vinda do céu sobre você. Não é uma intervenção humana, é uma intervenção divina. Irmão, presta atenção. O profeta Eliseu tinha lançado uma palavra. Aqueles homens na porta de Samaria tomaram uma atitude. Agora que você vai pular nesse lugar, ao anoitecer, presta atenção, irmãos. Eles foram ao acampamento dos arameus. Mas silêncio, amém, silêncio. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém. Ei, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar.
Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Veio uma intervenção do céu. O Senhor fez eles ouvirem: ei, cara, é muito cavalo, são muitos guerreiros, vamos embora, vaza, vaza. Enquanto você está duvidando, Deus já traçou uma estratégia para você. Enquanto você está duvidando, Deus já levantou um exército do céu, já fez o inimigo que se levanta sobre a sua vida ouvir o barulho do exército do Senhor, cavalos e cavaleiros. É, Pai, chama, meu irmão, em nome de Jesus. Que homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar, canta. para o povo Isso. de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Canta. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Vamos ouvir o ruído dos cavalos. Da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Chamar este nome que ele tem poder. Se navegares pelas águas não vão te afogar. Se passares não vai te queimar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor um hino de vitória. Quem crê nisso aplaude ao Senhor aí. Cantou. Quando estiver em frente ao mar. Meu Deus. Senta de novo. Daqui a pouco a gente levanta de novo. Somos livres aqui, sim ou não? O Espírito Santo faz o que quiser conosco. For para jogar essas cadeiras para cima, ele joga também, irmão. Não tem problema não. Bora. Eu sou movido pelo Espírito Santo, irmão. Em nome de Jesus. Não fica olhando para mim não, irmão. Olha para o Espírito Santo. Deixa ele fazer o que ele quiser com você. A liberdade do Espírito neste lugar. A liberdade aqui. A sexta coisa, creia que o teu dia de boas novas ou de boas notícias vai chegar. O dia das boas notícias, das boas novas vai chegar. Para muita gente já chegou, viu? Tem gente que já está contando as notícias boas. O dia da boa notícia, sabe por quê? Os leprosos não estavam indo lá? Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram em uma das tendas. Meu Deus. Pastor Zé, eles davam dúvida, mas eles disseram. Agora o que eles fizeram nas tendas? Comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa e saíram para esconder tudo. Estava na terra do inimigo, lembra? O inimigo tinha sitiado. Depois voltaram e entraram em outra tenda. Falou assim: bora ver se a outra também está vazia. E foram na outra. Pegaram o que quiseram e esconderam também. E depois voltaram e entraram em outra tenda e esconderam de novo. Meu Deus. Olha, irmão, eles viram com os olhos físicos o que a fé do profeta
já tinha visto. Nós estamos aqui lançando uma palavra de fé na sua vida. É uma palavra de fé. A série de mensagens, irmãos, que nós temos vivido nesse tempo, tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas. No mês de janeiro nós vivemos uma série de mensagens chamada Fé Vitoriosa. Já vivemos uma série de mensagens chamada Orações Perigosas, porque Deus está trazendo um novo tempo. Nós estamos vendo com os olhos da fé o que Deus já viu em nós, o que é realidade. No livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, não sei se está aí os meninos, veja aí para mim, se não tiver pode ficar. Eles entraram numa tenda, entraram em outra tenda, só que eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Você está recebendo, irmão, por que você está calado? Deus está derramando sobre a sua casa, por que você está quieto? Olha o que eles disseram: se esperarmos até o amanhecer, nós seremos castigados. Vamos contar tudo logo. Vamos contar tudo. Quantos têm recebido aqui do Senhor? Quantos têm recebido do Senhor? Quantos têm falado disso aí? Você precisa falar. Você precisa abrir os seus lábios e dizer: creia, irmão, creia que você recebe para celebrar e repartir. Você recebe para celebrar e repartir. É o versículo que nós lemos. Então olha bem o que aconteceu. Presta atenção agora. Olha o que está escrito na palavra. Segue comigo a palavra, irmão. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Aí o rei, na sua estratégia de guerra, como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e vão nos pegar vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: vou te dar uma ideia, manda que alguns apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Você vai incomodar, viu? Vai lá, velho, ver o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, não. Está acontecendo alguma coisa na vida daquele povo ali. Vai lá. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Tem algo acontecendo na sua vida, meu irmão, que nem você mesmo está entendendo. Tem coisa que está acontecendo na sua vida que você não está nem sabendo explicar. Mas conta em nome de Jesus. Abre a sua boca e diga o que Deus está fazendo através de uma palavra profética que ele recebeu e está se cumprindo em nome de Jesus. Por isso que nós vamos dizer, em 8º lugar, creia que as promessas de Deus vão se cumprir. Eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir. Eu creio, irmãos, eu creio. Tem pessoas aqui, Deus vai cumprir algo na sua vida, viu? Deus está cumprindo o que você veio perguntar hoje, nessa noite. Deus manda te dizer que vai ser cumprido o que você pediu. Você entrou aqui com dúvida, e o Espírito Santo manda te dizer que você não tenha mais dúvida, que você descanse nele.
porque Ele já fez tudo. Já fez. Está preparado? O povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidos por uma peça de prata, como o Senhor tinha dito. Meu Deus! Aplauda o Senhor. Canta essa música aqui, ó. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, eu sei que você pode proclamar isso mais alto que você pode. São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Diga bem alto. Tu és fiel. Levanta suas mãos assim, diga: Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Não, não, não. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Os que creem aí, canta mais alto. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra se cumpre. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Meu Deus, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Por isso, por meio dele, diga, irmão, amém. Diga amém. Amém. Amém, amém. Porque nós estamos confirmando o que Deus já fez. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Nós não estamos esperando Deus fazer alguma coisa, Ele já fez. E se Ele não tivesse feito nada por nós, só a cruz bastaria. Se Ele não fizesse mais nada, Ele já tinha feito muito pela minha vida e pela sua, porque Ele já tinha morrido e nos dado a vida em prol da nossa salvação. Mas aí Ele ainda continua nos amando,
continua nos amando. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender que até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Sim, sim. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele é bom. Ele continua. Ele é bom demais. Estou terminando. Cuidado para você não seguir a assessoria de pessoas erradas. Às vezes você está ouvindo muitas vozes. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. É a voz que fala ao coração. Você está ouvindo muita coisa. Está ouvindo sua rede social. Está ouvindo mensagens que vêm para você e não estão com os ouvidos abertos ao Espírito Santo. A palavra do profeta lá atrás, 4 homens apenas, numa atitude de ousadia, mudaram a história. 4 homens doentes mudaram uma história. Por isso que as coisas, Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu e você é loucura para os homens. Eu e você é loucura para essa geração. Sim. Sabe por quê? Porque nós temos uma palavra. E não vamos abrir mão delas, porque é um Deus de promessa. No livro de 2 Reis, ainda no capítulo 7, diz: ora, o rei havia posto o oficial, lembra disso? Em cujo braço tinha se apoiado como um encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o. Ei, aquele cara que falou lá atrás, o povo saiu e o atropelou junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Lembra o que ele falou? Virá se cumprir, mas você não comerá. Isso não é religião. Religião não faz isso não, irmão. Santo nenhum faz isso, a não ser o Rei dos Reis. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, confiaremos no Senhor. Tem pessoas colocando as suas forças, a sua energia no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu conhecimento. Irmãos, isso é furada. Não vai dar em nada. Mas aqueles que se conectam diante de uma palavra profética, diante de uma palavra dita por Deus, pode o inferno se levantar contra você, não vai lhe tocar. Nunca
para nós terminarmos. Nunca, diga nunca, duvide da palavra do Senhor. Nunca duvide. Nunca duvide. Olha o que diz o verso 20, do versículo 18, a partir no capítulo 17. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Vou te fazer uma pergunta para nós terminarmos. Quem está perto de você e influencia suas decisões? Quem você está ouvindo? Quem está te influenciando? Quais são as vozes que você está ouvindo? Essa semana eu tive algumas discussões, umas boas discussões por um sentido, porque eu falei: eu estou vivendo os melhores tempos da minha vida. As pessoas como diz uma frase de um colega: se nós éramos felizes e não sabia. Eu falei: eu sempre fui feliz e sei disso até hoje. Eu não era feliz, eu sempre fui, porque aquele que está em mim me traz isso. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Sabe por quê? Esse dia de hoje já vai acabar tudo que Deus fez por mim, e amanhã cedo tudo se renova. Ainda você acha que tem algo de ruim na sua vida? Se as misericórdias do Senhor estão se renovando a cada manhã, a cada manhã. Irmão, talvez você não tenha noção do que é uma misericórdia. Na palavra original de misericórdia tem a ver com miséria. É lhe tirar de algo e colocar num nível mais alto. O espírito de miserabilidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mente. A minha mente, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas... vamos fazer essa cenazinha, sabe? Bate aí, irmão, em nome de Jesus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo dia que você ver algo e você vê que o negócio não está fluindo, bate na cabeça: transforma, Deus. Ah, mas transforma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme segundo a minha ardente expectativa. Olha o que diz Filipenses: segundo a minha ardente expectativa e esperança. Não é qualquer expectativa, é uma ardente expectativa de que nada serei confundido. Irmão, isso é Bíblia, irmão. Eu vou falar como o pastor Jonas fala. Vocês não estão prestando atenção, não? Vocês não estão entendendo o que está escrito, não? Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembra lá de Números 13, quando foram avaliar a terra, a frase
de Caleb. Então Caleb fez o povo calar a boca. Tá bonito aí, né? Calar-se. Caleb, numa situação ousada, movido pelo Espírito Santo, onde as pessoas estão duvidando, simplesmente ele fala, calem a boca. Subamos e tomamos posse dessa terra, porque é certo que venceremos. Uau! É certo, é certo, é certo. É para Ele, você pode aplaudir melhor, você pode ficar em pé, você pode fazer barulho para Ele. É certo que venceremos.